Quinta-feira, hoje é no caso aqui, dia 12 de fevereiro de 2018. Escrever a melhor forma de viver, #11, é o episódio de hoje que a gente acompanha agora. Sou Carlos Emanuel, Fortaleza, terra do sol e raras vezes da chuva, e a cidade onde habito, moro na periferia e tenho como hobby escrever. É uma paixão dos mais remotos momentos da minha vida. Desde criança é algo libertador, tanto quando criamos personagens que ganham vida toda vez que você lê, como poesias, contos, crônicas, comentários políticos, esportivos. Como não fui até hoje bom de debate com plateia, me especializei em debater por meio, no caso aí, por meio da escrita, né? Do texto. Nos Caminhos Marginais, o meu primeiro romance, disponível no Wattpad e Amazon, Rafael Medeiros é o protagonista, homem magoado pela vida, perdido nos caminhos incompreendidos de sua mente inquieta e suas aventuras. #Mude sua vida. Você pode. Já no segundo livro, Entre Partidos de uma Nação, Somos Todos Idiotas, também disponível nas mesmas plataformas, Wattpad e Amazon, tem alguns personagens. O José Salles é o dono de imobiliária, ambientalista, liberal, pensamento que se vence pela meritocracia. Kennedy, um senhor Hare Krishna, que viveu aí várias experiências, tóxico, sexo, jogo de azar, e tenta lutar contra isso para sua elevação espiritual. Em outro momento, falo mais sobre esses personagens. No caso, muitos deles baseados em pessoas pessoas reais, né? Que conheci. Mudei algumas situações e nomes, é claro, mas a arte de escrever é mais do que um dom, como aprendi lendo alguns mestres. Entre eles, Raimundo Carreiro, que nos mostra que a técnica do estudo de vários textos é um caminho para o texto que tem um pouco de inspiração. Mas no fim existe, na verdade, organização para chegar a uma conclusão e caminho a seguir. Com certeza já foi tema do meu outro podcast, o Fute Cearacast, mas neste dia, sem ver as imagens, pude vibrar com a histórica classificação do Tubarão da Barra, que depois de estar perdendo por 3-0 para um time de Série A, no caso o Sport, ele foi lá na Ilha do Retiro, Ferroviário, em 10 minutos fez 3 gols e levou a decisão para os pênaltis e eliminou o Leão de Recife, avançando para a terceira fase da Copa do Brasil e embolsando R$1.400.000. Isso também o Ceará fez contra o Londrina ontem, de virada por 2-1. Eu estava na beira-mar em pé, tentando vender um passeio turístico. Com o fim do carnaval, a situação estava braba. E fui olhar na internet o jogo do Ceará, time que torço, e acabei vendo esse do Ferrão. Liguei o rádio e foi só emoção na voz de Irismar França, na 101,7 Tribunda Band News FM. #Mude sua vida, você pode. Bem, em um dia você acorda e quando se depara com as notícias, o Temer assinou um decreto de intervenção militar para o Rio de Janeiro.
e até um interventor que foi nomeado estranho, logo depois de a Paraíso do Tuiuti fazer aquele desfile de protesto contra o golpe, contra as reformas golpistas e também a faixa na entrada da Rocinha. Se o STF prender o Lula, o morro vai descer. Problemas o Rio vem sofrendo há muito tempo, que se espalha pelo Brasil todo. Inclusive, Camilo Santana pediu ajuda a Temer, não veio. Mas para o estado da Guanabara, essa situação no mínimo é estranha. O André Rizek no Twitter falou: qualquer ação que for tomada não vai resolver. Para acabar a violência, só justiça social. E mais coincidência, a ministra Carmen Lúcia barrou a posse de 900 professores aprovados em concurso público por causa da crise financeira do Rio de Janeiro. Não seria melhor derrubar logo a liminar do Fux e o auxílio moradia de 4.300 dos juízes irem para pagar quem realmente educa no país? A justiça é o fim, quando nada mais dá certo. Vem a punição. Já a educação é libertadora. Ela previne qualquer desordem. Com mais conhecimento, menos ignorância, mais transformação social. Hashtag mude sua vida, você pode. Aos sábados, as pessoas passeiam e eu trabalho. Aos domingos, as pessoas descansam ou vão ao culto e eu trabalho. A segunda, as pessoas começam a trabalhar, eu apenas continuo. Quem eu sou? Crença no porvir, na colheita. Que maravilha é a Netflix. Além de filmes, séries, shows de stand-up, agora tem o David Letterman, entrevistados, convidados num teatro. O primeiro foi o Obama. Lembro-me de que ele citou o livro A Origem dos Meus Sonhos, que conta a infância, família e a formação de Barack Obama, quando ele era apenas o Belry. Eu li esse livro e vi como foi impressionante sua história. Ele é uma misturada de uma havaiana branca com um queniano negro. Da sua irmã, ele herdou os sentimentos fraternos amorosos do seu pai, que conviveu um mês apenas à política, o sonho de melhorar a vida das pessoas. Acho que na vida o ideal éramos buscar apenas a nossa felicidade, mas com tantas mazelas pelo mundo, também acabamos tendo que estender a mão e ajudar quem mais necessita. Sou adepto do pensamento socialista, que todos tenham uma renda parecida e que não haveria dependência ou a opressão, mas não é assim. Eu preferia, se fosse um empresário ou um governo, dar um emprego, uma educação para uma pessoa, do que dar esmola, ou algo que ela fique dependente. Sou a favor do Bolsa Família para as famílias miseráveis, mas eu creio que seja algo emergencial, que melhorando as condições de vida das pessoas, deveria ser extinto essa ajuda. Hashtag mude de vida, você pode. Os meus livros romances acabam sendo histórias inacabadas, obras abertas, personagens que não têm um desfecho. Não existem final felizes, e sim um pulsar contínuo, como é a própria vida. O fim apenas se define pela morte física. Ainda no livro Entre Partidos de uma Nação, temos a personagem Sâmia, feminista, bissexual, socialista em busca de sensações, na procura de experimentar momentos e com ideias igualitárias. Como o rap Don Lee cantou: sou comunista, mas eu curto carros. Eu sou socialista, quero viajar o mundo, ter uma vida próspera. Adoro, eu no caso, Carlos Emanuel, Coca-Cola gelada. Os sanduíches da McDonald's são gostosos, mas eu prefiro o pão árabe da Bebelu com milkshake acompanhado, ou o sanduíche de pão árabe do rei do sanduíche do Montese e a vitamina de morango. O carnaval passou.
eu nem vi, trabalhando. E ainda sigo assim, devendo, sem grana sobrando, me apertando. Mas não quero ser pessimista, já passei por isso inúmeras vezes, nesse emprego de vendedor. Matar um leão todo dia, queria apenas saber que no fim do mês haveria um pagamento para mim, mas não todo dia ter de criar dinheiro, vender mais e sempre comprar e pagar mais. Um saco cheio, como o meu amigo podcaster Arthur Petri fala. Ele tem um humor negro, mas muitas vezes faz sentido porque tem que ser desse jeito. A vida é tão torturante, né, no caso, sempre existe um outro lado de cada história ou opinião. Por exemplo, eu estava reclamando da chuva, porque atrapalha as vendas dos passeios. Por outro lado, olhando as árvores que existem na cidade de Fortaleza, percebo como elas estão felizes, um momento de rejúbilo para a natureza. As plantas estão se alimentando nesse primeiro semestre, para depois vivenciar um período de sol quase que o ano todo. Nordeste são 3 a 4 meses de chuva e 8 a 9 meses de sol. Então, para a vegetação, e penso nela aqui em Fortaleza, no meio do asfalto e prédios, e como elas se sentem enquanto o sol as castiga o ano todo. Então posso dizer que a chuva é maravilhosa. Hashtag mude sua vida, você pode. Eu vi uma mulher jovem, bem vestida, conversando com o trocador do ônibus. A conversa se estendeu e eu logo pensei se a dúvida dela era como chegar ao seu destino, se esse ônibus que ela pegou passa em tal lugar. Lembrei-me que já passei no passado por muitas dúvidas assim, mas hoje eu tenho um Google que me ajuda a saber as rotas, ou vejo no próprio site da empresa, ou antes de entrar no ônibus converso com o fiscal no terminal. Com a minha ex-mulher, aprendi a achar o ônibus de outra forma, pela numeração e não nome. Ficou super fácil decorar bastante ônibus. O 068 é o Cambeba Papicu Messejana, o 053 Messejana Papicu, o 041 Parangaba Papicu Oliveira Paiva, o 401 Montese Parangaba Centro, o 315 Messejana Parangaba, o 050 Siqueira Papicu Washington Soares. Se eu falar aqui, passo o dia todo falando, praticamente sei todos. Isso pelo costume de andar de ônibus e associar nome a um número. Maravilha! Vamos só mais alguns. 411 é o Montese Lagoa. O 076, Conjunto Ceará, Aldeota. 026, Antônio Bezerra, Messejana. 815, Messejana Papicu, Tancredo Neves. Hashtag mude sua vida, você pode. Egídio Serpa falou em coluna no Diário do Nordeste que a intervenção do Temer tem um objetivo: tirar a agenda negativa, que é a reforma da Previdência, para uma agenda positiva, que é a segurança. As flechadas, porém, a Temer vem de todos os lados. Ora, um Estado governado pelo PMDB por Sérgio Cabral, Moreira Franco, Garotinho, Pezão, a cúpula da direita, gente de colarinho branco. O certo era uma revolução social no Brasil. Evolução da educação, evolução aí, geração de emprego, incentivo ao esporte. Aí sim, no caso, era melhor mudar tudo. O resto é House of Cards. Quando você lê um livro por muito tempo, você cansa um pouco. Do Mankey, Stephen King, já citei ele aqui em outras edições do podcast. Continuo lendo, são por volta de 670 páginas. Estou há quase 2 meses e cheguei à página 500 e tive que
renovar 3 vezes na biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, porque ainda não concluí. Estou na parte em que Edgar apresenta sua exposição. A senhora que o Airama cuida, ela morre, né, no caso, e o mistério em torno das gêmeas mortas há muitos anos. Livro bem mais, eu no caso aí, é grande, né? Muitas atividades, cansa, né? Gosto de livros com bastante movimento, o On the Road do Kerouac, o Delírio e Medo sobre Duas Rodas, Hunter Thompson, e por aí vai. Hashtag Mude Sua Vida, você pode. Onde eu trabalho, e já falei isso nesse podcast, é na beira-mar, em Fortaleza, e vendo passeios turísticos. Considero esse serviço como algo sem fim, um processo que nunca acaba, uma roda, círculo, que tem altos e baixos. Alta estação, feriados, períodos de sorte, e baixos, baixa estação, período escolar e épocas de azar, cansaço mental. Na verdade, acaba se tornando uma bolha, porque você fica preso, nunca consegue sair dessa. Dá para sobreviver, pagar contas, mas não é um serviço que consigo prosperar. Raros são os que saem desse trampo, por isso sou igual a todos, ou a maioria. Quero um bom e do melhor da vida, usufruir coisas boas, no caso, ter mais folgas. A última vez que folguei foi 28 de janeiro e nos últimos 80 dias folguei somente 3 vezes, somente tentando pagar as contas. Às vezes tem um dia bom de vendas. São tantas dívidas acumuladas que só dá para pagar se não fizer 3 dias ou 4 dias bons. Adeus folga naquela semana, quinzena ou mês. Mal comprando, é quase um trabalho escravo, subemprego de alguém formado. Estou vendo 2 séries boas na Netflix. A Rota do Dinheiro Sujo e Senhores, 3 pontinhos, você acompanha lá. Ela mostra gente que conseguiu muito dinheiro, fama e poder, só que da maneira errada. Quero descobrir como ganhar dinheiro, muito dinheiro, da forma certa. Talvez a loteria, estou jogando direto, não ganho. Talvez um plano me ajude a ganhar um palpite correto, a sorte ou o azar. Hashtag Mude Sua Vida, você pode. E por fim, esse podcast de hoje foi dedicado a todos os escritores, autores que fazem nossa vida mais legal, no reino da fantasia. Eu estava vendo uma notícia que me chamou a atenção. Suicídios em Netflix, CVV. Parece que é aquela série 13, sei lá o que, sobre uma jovem que comete suicídio e deixa uma fita dizendo os motivos porque tinha se matado. Segundo a notícia, a crise econômica, desemprego, as pessoas sem condições de pagar suas contas estariam deprimidas e, por isso, procurando o serviço de ajuda por telefone. Eu sei que meu pai e minha mãe, por anos, foram atendentes do Centro de Valorização da Vida. E me perguntei o que meu pai fez para deixar esse projeto tão bom de ajudar as pessoas. Hoje tem um irmão psicólogo que já até estagiou no CVV. Espero que essa crise passe. Hashtag Mude Sua Vida, você pode. E até a próxima edição. Quinta-feira, hoje é dia, no caso aqui, dia 12 de fevereiro de 2018. Escrever a melhor forma de viver. Hashtag 11 é o episódio de hoje que a gente acompanha agora. Sou Carlos Emanuel, Fortaleza, terra do sol e raras vezes da chuva. E a cidade onde habito, moro na periferia e tenho como hobby escrever. É uma paixão dos mais remotos momentos da minha vida. Desde criança é algo libertador, tanto
quando criamos personagens que ganham vida toda vez que você lê, como poesias, contos, crônicas, comentários políticos, esportivos. Como não fui até hoje bom de debate com plateia, me especializei em debater por meio, no caso aí, por meio da escrita, né? Do texto. Nos Caminhos Marginais, o meu primeiro romance, disponível no Wattpad e Amazon, Rafael Medeiros é o protagonista, homem magoado pela vida, perdido nos caminhos incompreendidos de sua mente inquieta e suas aventuras. Mude